Esta semana, nós vamos continuar em divisibilidade. Começaremos em divisibilidade por 4. Existe um critério de divisibilidade por 4 apenas para números que sejam maiores ou iguais a 100. Então, essa regra aqui é só para números maiores ou iguais a 100. Um número natural maior ou igual a 100 é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. Observe alguns exemplos. 8.924 é divisível por 4, pois 24 é divisível por 4. Então, olha, o que vocês têm que analisar são os dois últimos algarismos. Se nós verificarmos, o 24 tem no resultado da tabuada do 4, por isso que é divisível, certo? 5.608 é divisível por 4. Os dois últimos algarismos é o 0 e o 8. E o 8 tem na tabuada do 4. Então, é divisível por 4, pois 0,08, não é vírgula, é divisível por 4. 17.600 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos é 0, 0 e 0 é divisível por 4. 5.426, os dois últimos algarismos é 26 e 26 não tem na tabuada. Então, não é divisível por 4, porque 26 não é divisível. 3.554 também não é, pois o 54 não é divisível por 4. Agora, a divisibilidade por 5. Observe as características dos números divisíveis por 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Estes aqui são todos números divisíveis por 5 e também são resultados da tabuada do 5. Note que os números naturais divisíveis por 5 terminam sempre em 0 ou 5. Logo, esse é o critério de divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, é bem fácil, é só analisar o número. Se o último algarismo for 0 ou 5, então é divisível por 5. Se não for, não é. Observe outros exemplos. 73.715 é divisível por 5, porque aqui, olha, o último algarismo é 5. 44.220, o último algarismo aqui é 0, então é divisível por 5, pois termina em 0. 428.667 terminou em 7. O 7 não é divisível por 5, tá? Porque não terminou nem em 0 e nem em 5. Atividades. Observe os números 520, 936 e todos estes outros aqui. Diga quais deles são divisíveis por 4 e por 5. Então, vocês têm que lembrar as regras. Para ser divisível por 4, vocês têm que analisar os dois últimos algarismos de cada número e, se não tiverem decorado a tabuada, olhar no resultado da tabuada. Agora, para ser divisível por 5, é mais fácil, basta terminar em 0 ou terminar em 5. Número 16. Este número aqui, ele é divisível por 4 e por 5. Justifique as respostas. Então, vocês têm que lembrar a regra, analisar o número, sempre o final dele, para saber se é divisível por 4 e por 5 e explicar por que que é. Número 17, diga se 3.370 é ou não divisível pelos números a seguir. E também tem que justificar a resposta. Agora, vamos lembrar, quando um número é divisível por 2? Então, um número é divisível por 2 quando ele for par. Temos também que analisar o último algarismo para saber se é par. Quando um número é divisível por 3? Quando nós somamos todos os algarismos do número e o resultado tem como resposta da tabuada do 3. Então, tem que fazer esta conta.
Quando o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos têm como resultado a tabuada do 4. E quando é divisível por 5? Quando termina em 0 ou 5. Esse é mais fácil. 18. Apresente todos os números naturais de 2000 até 2010 que são divisíveis por 2, por 3, 4 e 5. Então, as regras são as mesmas. Vocês têm que analisar as regras e depois vocês têm que verificar todos os números compreendidos entre 2000 e 2010 e ver quais deles que se encaixam em cada letra. Número 19. Diga qual é o menor algarismo que deve ser colocado no lugar do triângulo para que o número 1233 seja divisível por 4 e por 5. Então, olha, analisando aqui, que número que nós temos que colocar aqui no final para que esse número seja divisível por 4, qual número tem que ser? E para ser divisível por 5, é um outro número, qual será? Número 20. Escreva o número de 3 algarismos que seja divisível por 4. O maior número, não é só o número. Qual é o maior número de 3 algarismos que é dividido por 4? O maior número de 3 algarismos é o 999, porque depois do 999 vem o número 1000, e o número 1000 ele já tem 4 algarismos. Mas o que acontece? O 999 não é divisível por 4, então tem que ser um número grande, mas menor do que este. Vamos descobrir. Letra B. O maior número de 3 algarismos diferentes que seja divisível por 4. Agora, ele tem que ser o maior e tem que ter 3 algarismos diferentes. Isso é para pensar bastante. Divisibilidade por 6. Se um número é divisível por 6, ele é divisível por 3 vezes 2. Isso indica o critério de divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e também por 3. Então, uma coisa muito importante é lembrar que para ser divisível por 2 tem que ser par. Então, para ser divisível por 6 tem que ser par também, mas tem que somar todos os algarismos para verificar se o resultado tem na tabuada do 3. Observe bem os exemplos. 4.728 é divisível por 6, pois é divisível por 2, ele é um número par, e por 3, a soma dos seus algarismos é 21. Então, se nós somarmos 4 mais 7 mais 2 e mais 8, o resultado da soma é 21, e o número 21 é resultado na tabuada do 3. Além disso, ele termina em 8. O 8 é par, então é divisível por 12. 1.232 não é divisível por 6, porque não é divisível por 3. A soma dos algarismos é 8. Então, se vocês somarem 1 mais 2 mais 3 e mais 2, o resultado vai dar 8. E o número 8 não tem na tabuada do 3 como resultado, embora este número seja par, ele terminou em 2, mas para ser divisível por 3, ele tem que ser par e a soma tem que ter na tabuada do 3. Vamos direto para a divisibilidade por 8. O critério de divisibilidade por 8 é muito semelhante ao que aplicamos para a divisibilidade por 4, mas só vale para números naturais maiores ou iguais a 1000. Para números entre 0 e 1000, recomendamos que você faça a divisão, com exceção daqueles cuja divisibilidade é fácil de se perceber.
Um número natural maior ou igual a 1000 é divisível por 8 quando o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então, essa divisibilidade é parecida com o do 4, só que nós temos que verificar só nos números maiores que 1000. Então, fica muito número para trás que a gente tem que dividir. Veja, por exemplo, que para verificarmos se 13.128 é divisível por 8, basta analisar se 128, que são os 3 últimos algarismos, é divisível. Então, deste número grande, nós utilizamos só os 3 últimos. Fazendo a divisão, o resto deu 0. Então, como 128 é divisível por 8, este número também é. Vamos fazer o mesmo para este outro número muito grande, analisando a divisibilidade de 516 por 8. 516 são os 3 últimos algarismos aqui. Dividindo, sobrou um resto. Se sobrou um resto, não é divisível por 8. Como 516 não é divisível por 8, este número grande também não é divisível por 8. Divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 é exatamente o mesmo que o critério de divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Por exemplo, 62.739 é divisível por 9, pois a soma dos seus algarismos é 27, que é divisível por 9. Então, somar os algarismos é colocar todos eles em forma de soma e fazer os cálculos. Se vocês somarem estes valores que correspondem a este número, vocês vão chegar em 27, e 27 tem como resultado na tabuada do 9, portanto, é divisível. 120.284 não é divisível por 9, pois seus algarismos somam 17, que não é divisível. O número 17 não tem no resultado da tabuada do 9, não. Divisibilidade por 10. Este é o mais simples critério de divisibilidade. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Olha que fácil e simples. Se o número terminar em 0, é divisível por 10. Se não terminar, não é. É só analisar o último algarismo. Por exemplo, 2.670 terminou em 0, então é divisível por 10. 53.301 não terminou em 0, então não é divisível por 10. Saiba mais. Olha que interessante isto daqui. Os matemáticos gregos chamavam de números perfeitos aqueles que eram iguais à soma de seus divisores. O número 6 é o primeiro número perfeito, pois é divisível por 1, 2 e 3. Somando-se os divisores de 6, obtemos exatamente o 6. Veja, 6 é igual a 1 mais 2 e mais 3. 1 mais 2 é 3 e 3 mais 3 dá 6. O número 8 não é um número perfeito, pois é divisível por 1, 2 e 4. Esses são os divisores de 8. E se nós somarmos 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 é 7. Também o 9 não é um número perfeito, pois a soma de seus divisores é 1 mais 3, que dá 4. Os divisores de 9 são o 1 e o 3, e a soma deles dá 4. Então, para ser um número perfeito, os divisores têm que ter a soma igual ao próprio número. Curiosamente, só existem 4 números perfeitos entre os primeiros 10 milhões de números naturais. São eles o 6, o 28, o 496 e o 8.128. Confira. Então, aqui, olha, tem os divisores destes números e a soma deles. Vocês podem calcular a soma e verificar que dará o próprio número. Muito interessante. Atividade número 21. Considere os números, todos estes números aqui.
Diga quais deles são divisíveis por 6, por 8, por 9 e por 10. Para dizer, tem que lembrar corretamente das regras que nós acabamos de estudar. Número 22. Entre os números naturais maiores que 8.000 e menores que 8.100, quais são divisíveis por 6 e, ao mesmo tempo, por 10? Então, uma dica fácil é que para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, vocês têm que descobrir os números entre esses daqui que terminam em 0 e aí verificar se eles são divisíveis por 6 também. 23. Encontre o menor número de 3 algarismos que seja divisível por 6, 8, 9 e 10. Então, olha, o menor número de 3 algarismos. O maior número de 3 algarismos é o 999. E o menor número de 3 algarismos é o número 100. Então, vocês têm que verificar se o número 100 é divisível por 6, por 8, por 9 e por 10. Se não for, aí vocês têm que verificar o 101. Se não for, vocês verificam o 102 e assim por diante, até achar os números que são divisíveis. E não precisa ser igual, não tá pedindo um número igual. Qualquer dúvida, é só me procurar.